Comandando Deus, eu tenho paz. Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, por cada vida, Pai, que te ofertou dizimou da tua casa. Esteja visitando teus celeiros, teus lagares, Pai. Ó, Senhor, visitando a sua saúde, a sua família, Senhor, porque a prosperidade não é só do dinheiro, a prosperidade é da família abençoada, é na nossa saúde. E aonde colocarmos as nossas mãos, abençoado será, Senhor. Nesta noite, Pai, eu te peço, derrama bênçãos sem medida sobre cada vida, Pai. Repreendendo o devorador. Venha repreender, Pai, todo o mal, toda a enfermidade. Que saia do meio do seu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz do Senhor a todos. Amém. Chuvinha abençoada, né? Glória a Deus. Amém. Então, abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 9, verso 23. Prazer em rever os irmãos. Amém. Você que acompanha na internet, seja abençoado pelo Senhor. Lucas, capítulo 9, verso 23. Abaixa o som. Glória a Deus. Aqui está alto as caixas. Aleluia. Glórias a Deus. Som. Aleluia. 9, 23. Amém? Posso ver? Diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Jesus disse, então, se nós queremos tornar seguidor dele e seguir a ele, devemos fazer o quê? Cruz, né? Negar. Mas negar, ele parte do princípio do autoconhecimento. Porque para você se negar, você tem que se conhecer. Não adianta a gente querer negar, mudar nossas atitudes. Mudar atitudes é uma coisa que já vê o quê? O Espírito Santo já nos ajuda, através do fruto do Espírito Santo. Mas ele diz que devemos negar a nós mesmos. Ou seja, ele está convidando eu e você a um autoconhecimento, a nos conhecer, a saber quem verdadeiramente nós somos, sem máscara e sem nos esconder. Você só pode se negar se você assumir quem você é. Você se conhecer e falar: eu sou assim e eu preciso mudar. Eu preciso negar essa criatura, essa pessoa que eu sou. Não que nós aparecemos para as pessoas. Não as máscaras que muitas vezes nós usamos no dia a dia. Ninguém nos conhece, a não ser a nós mesmos. Às vezes tem gente que não se conhece, porque ele assumiu uma máscara tão ferrenha que ele não se conhece mais. O ator que ele se tornou virou a realidade da vida dele. Então Jesus está chamando eu e você: olha, faça um autoexame, se conheça. A partir do momento que você se conhecer, se negue, tome a sua cruz e me siga. Tem seguidor de Jesus aqui? Amém? Todos se conhecem? Então vamos lá agora, 2 Samuel 12, 7. 2 Samuel, capítulo 12, verso 7. Irmãos, está bom de Bíblia aí? Está bem de Bíblia? Tão rápido? 2 Samuel 12, 7. Amém? Diz assim, ó: então disse Natã a Davi: tu és esse homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Nós conhecemos essa passagem. O profeta chega até Davi e propõe uma história para ele. Fala: Davi, havia um homem, ele tinha uma ovelhinha, e ele cuidava dessa ovelha. E havia outro homem rico, chegou a uma comitiva. Ele, em vez de matar suas ovelhas, suas inúmeras ovelhas, ele foi na casa do pobre, só tinha uma ovelha, e matou a ovelha dele. Davi, quando ouve a história, fica indignado. Davi fala: tal homem tem que morrer, pagar em dobro o que ele fez. E de repente o profeta mostra o espelho para ele: Davi, você não se conhece mais. Davi, você deve se conhecer. Esse homem dessa história é o Senhor, meu rei.
Então, assim como Jesus falou para nós negar a nós mesmos, ter um autoconhecimento, assim também Davi não se conhecia. Aquela história que o profeta conta para ele, de um homem que toma a ovelha do outro, parecia algo tão distante. Ele se indignou com aquela história, propôs pagamento em dobro à morte, mas era eu próprio. Você sabe, meu irmão, muitas vezes aqui que a gente odeia no próximo, aqui você fala assim, eu não suporto essa pessoa, eu não suporto essa pessoa, eu não suporto essa pessoa é falsa, eu não suporto essa falsidade. Muitas vezes é um espelho que está nos refletindo. É aquilo que nós somos. Nós odiamos aquilo que nós somos e escondemos de nós mesmos e não queremos assumir. E este confronto que Jesus traz para mim e para você, é necessário se negar. É necessário pôr um espelho diante de ti e ver o que nos tornamos. Então, o que mais odiamos em outras pessoas, tome cuidado. Muitas vezes é aquilo que nós somos, aquilo que está escondido dentro de nós. Nós escondemos tão lá no fundo, porque nós temos tanta vergonha daquilo, não queremos demonstrar, e quando vemos aquilo em outra pessoa, aquilo nos causa revolta. Porque somos nós mesmos. Mas Jesus fala, se reconheça, não esconda, negue isso, seja uma nova criatura. Não tem como ter mudança na nossa vida se não assumirmos o que somos. Enquanto andarmos escondidos, mascarados, não pode haver mudança na nossa vida. E o que Jesus quer de mim, de você, é uma nova criatura, um novo ser, uma nova pessoa, alguém capacitado para Ele usar. Amém? Então lá, Gênesis 10, 3, 10, assim, vou ler para você, tá? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha, isso que está em Adão, muitas vezes é o que está em nós. Nós temos, quando nos tornamos nu, quando as pessoas veem que realmente somos, nós preferimos estar escondido, com medo. Então não dá trabalho de ficar escondido, dá trabalho de se esconder com medo das pessoas descobrirem quem a gente é. Então mentir dá trabalho. Cara, para mentir tem que ser bom, porque dá trabalho para ser mentiroso. Você tem que ficar lembrando da história que você contou, dos detalhes, para não cair em contradição. Não é? Dá uma canseira, dá uma fadiga emocional, um estresse, um peso, tem que estar carregando peso, porque mente. Aí tem que ficar lembrando dos detalhes da história, recontar aquilo. Aí não sabe porque está cansado, que vive cansado. E Deus, Adão disse, eu tive medo e me escondi. O medo da opinião das pessoas nos faz nos esconder. Mas Jesus está falando, eu não quero que você se esconda, eu quero que você demonstre quem você é para mim te transformar. Eu não quero você como está, eu quero que você se mostre, revele. Você só pode mudar se você revelar quem realmente você é. Você se olhar no espelho e dizer, eu não gosto do que eu estou vendo, eu vou mudar, eu quero mudança no Senhor. Mas é muito mais fácil a gente se tornar aquilo para agradar as pessoas do que falar, não, eu vou melhor. Né? Josué capítulo 1 verso 9 diz assim, ó, não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Então o que Deus está dizendo, olha, seja forte, tenha força para se assumir, não tenha medo de que vão falar de você, porque se você mudar, eu serei contigo, eu quero andar contigo. Mas enquanto nós não nos assumirmos quem somos e negar, não tem como. Seja forte, seja corajoso, para dizer, Deus, eu estou valendo muito pouca coisa, hein?
Eu quero que o Senhor me mude. Mas eu não estou gostando do que eu estou me tornando. Eu não estou gostando do que eu sou. A vida ser melhor. Eu quero ser mudado. Então não tenha medo. Oh, Deus falou, Josué, não tenha medo. Não foi isso que eu lhe ordenei? Seja forte, corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde quer que você andar. Ou seja, irmão, quando eu resolvo negar a mim mesmo, quando eu faço uma autoanálise, Deus está comigo, aonde quer que eu andar. Deus fala, eu quero andar com o verdadeiro Senhor, eu não quero andar com esse personagem que você se tornou. Então Deus quer andar com o seu eu verdadeiro. O mundo às vezes nos força e nos modela para sermos aceitáveis. E aí nós vamos aceitando. E nós não podemos aceitar um evangelho que nos acomoda. É verdade? Nós temos que, não podemos ser acomodados. Mas temos que pegar um evangelho que nos incomoda. O evangelho tem que nos incomodar a mudar, a melhorar. Um evangelho que deixa você como está, não é um evangelho de Jesus. Ele diz, negue a si mesmo. O evangelho de Jesus nos incomoda a querer mudar, a cada dia melhorar e a se transformar. O medo em certas circunstâncias é bom, porque o medo impede você pôr a mão no fogo. O medo impede você brincar com a serpente. Mas quando o medo te paralisa, não. E às vezes nós vamos nos escondendo numa pessoa que nós somos, vai entrando um medo tão grande dentro de nós, que nós não fazemos o que devemos fazer, porque temos medo de ser descobertos. Então o medo muitas vezes nos paralisa e nos impede de fazer o que é necessário para haver mudança na nossa vida e ao nosso redor. Então, não tenha medo, seja forte, seja corajoso, nem pare de lutar para ser aceito. Não tenha medo de ser rejeitado, não tenha medo de ser autêntico, seja você mesmo. Amém? Josué, nós lemos o 9, né? Êxodo 33, onde diz assim, ó, o Senhor estava com Moisés, face a face, com quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Nun, não se afastava da tenda. Olha Josué, olha o crescimento de Josué. Josué não queria ser Moisés, mas ele queria o quê? Ter o que Moisés tinha. E às vezes, irmão, nós não queremos comparar com as pessoas. Nós temos que aprender a admirar as pessoas. Muitas vezes nós queremos ser as pessoas, mas nós temos que aprender a admirar as pessoas. Quando admiramos as pessoas, nós queremos aquilo que ela tem. O que Josué percebeu? Que Moisés ficava orando ali na tenda. E quando Moisés saía, Josué não se apartava de lá, porque Josué admirava Moisés. E como ele admirava Moisés, o que ele falou? Eu quero ter aquilo que Moisés tem. Então muitas vezes uma comparação nos afasta de Deus. Sempre que você se comparar com alguém, deixar de ser o que você é, para se comparar e tornar para ser aceito, você vai ficar longe de Deus. Porque todas as vezes que você se comparar, vai aparecer alguém melhor. Não adianta. Seja você mesmo.
Josué falou: eu sou Josué, filho de Nun. Eu nunca vou ser Moisés, mas eu posso ter o que ele tem, a presença de Deus. E às vezes, nós, numa ansiedade de querer aquilo que não somos, que nós ficamos nos comparando. Olha o meu vizinho, cresceu mais do que ele. Olha, fulano está aqui, canta bonito. Olha, irmã. E às vezes vamos o quê? Nos comparando. Então não se compare. Se descubra. Seja você mesmo. Porque quando Josué não se comparava, ele falou: não quero ser Moisés, eu quero ser aquilo que ele tem. E o segredo de Moisés está aqui na tenda, orando e buscando a Deus. Então eu vou ter isso para a minha vida. Amém? Então se aceite aquilo que você é diante do Senhor. Josué 1,7 diz assim: tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andar. Eu sei que às vezes ele fica brigando com esse trem de direita e esquerda, né? De direita, mas o que Deus está falando? Nem para a direita nem para a esquerda, não é? Traga isso aí, centro. Sou de direita, sou de esquerda. Não, nem direita, nem para a direita, nem para a esquerda. Anda no centro. Mas não é a mensagem, não, tá? Motivação e obediência que é a palavra de si. Às vezes nós ficamos querendo motivação, procurando na internet um áudio, alguma coisa para nos motivar. Eu estou tão desmotivado. O que você está desmotivado? Sabe que não é a comparação? Então, a partir do momento que nós ficamos nos comparando com outros ministérios, com outras pessoas, isso não vai nos desmotivando. Hoje os coaches estão em alta, porque é tanto pessoas precisando de motivação, precisam de um vídeo motivacional, precisam de uma palavra motivacional. E Deus falou: Josué, a motivação que eu tenho para você é o quê? Ande na palavra de Deus. A motivação é a obediência. Nós não precisamos estar motivados, nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Deus disse para Josué: tão somente. Ele saiu aqui que eu vou voltar. Então o Senhor disse a Josué: levanta-te, porque você. Perdão, saiu aqui tudo aqui que eu vou voltar. Então somente seja forte, muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei do meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Nós não precisamos ficar caçando motivação. Nós precisamos obedecer à palavra. Deus não quer você motivado, Ele quer você obediente. Pedro, você acha que Pedro estava motivado quando Jesus falou para Pedro? Lance a rede, vamos para o mar. Ele falou: porque Senhor, eu pesquei a noite inteira, não tem nenhuma motivação, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Então não é motivação. Você vai ficar precisando de cultos motivacional, vai ficar caçando vídeo motivacional. O cara está tão desanimado hoje, eu preciso de algo para me motivar. Vou dar algo para você motivar. Obedeça, agradeça o dia. Amém? Ponte de pé e caminha. O que nós precisamos, a motivação que precisamos é obediência. Deus fala: Josué, Moisés morreu. Eu sei que você está com vontade, você está com luto, mas levanta, obedeça, seja forte, seja corajoso, pratique a palavra. A motivação do crente é a Bíblia. A motivação do crente é saber que nós vamos para o céu. A motivação do crente é cumprir a palavra de Deus. Se estamos precisando de vídeos motivacional, negue essa pessoa. Negue essa pessoa em precisa de motivação. Eu preciso de obediência. A pessoa precisa de obediência para praticar a tua palavra. Josué 7,10 diz assim: então o Senhor disse a Josué: levanta-se,
Por que você está assim prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhe havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram, e até debaixo de sua bagagem a puseram. Olha o que está acontecendo com Josué. Olha o que ele se tornou, uma pessoa cheia de culpa. Deus falou para Josué, por que você está prostrado aí? Porque esse contexto é o contexto do quê? Acã roubou a capa de Jericó, eles perderam a batalha de Ai, a primeira batalha, então Josué estava ali prostrado. Deus está falando, Josué, você é responsável, mas não culpado. Tem diferença entre ser responsável e ser culpado. Às vezes nós abraçamos a culpa e deixamos de lado a responsabilidade, porque a culpa nos condena e nos paralisa. Josué estava o quê? Prostrado, se sentindo culpado. E Deus, Josué, você é culpado, você é responsável e não culpado, então levanta daí, age. Quantas vezes nós como pais carregamos culpa? Eu não dei aquilo que meus filhos queriam, eu não dei a vida que eles queriam, e aí por isso eles estão nessa situação. A culpa que nós sentimos no nosso coração nos faz abandonar a responsabilidade de agir. Então, irmão, largue, deixe de lado a culpa e assuma a responsabilidade. A culpa está te fazendo você ficar prostrado. E tem pessoas que são eficazes em fazer você se sentir culpado. A culpa é sua. A nossa vida está assim. E às vezes nós ficamos carregando aquela culpa. Se eu tivesse agido diferente, se eu tivesse feito desta forma, eu desperdicei a minha vida. E vamos carregando culpa no nosso coração. Mas quando assumimos a responsabilidade, aí agimos diferente. Então, se você se tornou uma pessoa culpada, negue a si mesmo. Assuma a responsabilidade. Seja responsável. E queira mudança. Queira mudar a circunstância. Culpados não têm força para mudar. Porque ele se sente o quê? Oprimido pela culpa que ele carrega. Ele não vai fazer a mudança necessária na sua vida. Então Deus está falando aqui para nós assim, olha, negue-se mesmo. Você tem culpa no seu coração, você não é culpado, você é responsável. Amém? Responsabilidade e culpa são coisas diferentes. A culpa vai paralisar você, mas a responsabilidade, eu assumo a responsabilidade dos meus atos e eu vou fazer diferente. A culpa eu fico com uma melancolia eterna, o auto desculpas, arrumando desculpas para mim mesmo, me sentindo o pior do mundo, sem forças para agir. Então, o que Deus disse para José? Então o Senhor disse a José, levante-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou. Olha o que Deus fala, levanta-se, muda a circunstância ao seu redor. Olha Josué prostrado no rosto, com o chão em terra, parecia o quê? Uma humildade, chorando, mas não é isso que Deus quer de nós, né? Deus não quer uma autocomiseração, se sentindo ali, se humilhando a todo tempo diante dele, fragilizado, assumindo culpas, ali prostrado dele, certamente ele estava chorando, confessando pecados. Deus, Josué, levanta, o povo pecou, porque não foi sua, mas você é responsável. O que você vai fazer agora? Enquanto ficarmos aceitando
essa acusação do inimigo, vamos ficar paralisados. Não vai ter saída para resolver nada. E às vezes se sentir culpado nos leva numa zona de conforto, não é? Choramos, tadinho de mim. Ah, se tivesse feito diferente, essa choradeira resolveu tudo. Fez as pessoas ficar com pena de você, a vez abraçou, mas ele mudou o quê? Mas como eu falei, eu fui responsável. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou ser obediente à palavra de Deus. Eu vou me levantar. Eu vou fazer algo diferente para Deus. Amém? Então muitas vezes Jesus não tem como. Por isso Jesus fala, olha, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. E para negar a si mesmo, temos que assumir que somos. Davi, Natan falou da história, mostrou que teve um espelho na frente dele. Às vezes o espelho choca, mas é necessário. É necessário nós chegarmos na nossa casa, pararmos de frente ao espelho, dar uma olhada no fundo dos nossos olhos. O que está acontecendo? Por que você está assim? Cadê o brilho nos olhos? Ah, estou desmotivado, Senhor. Estou tão desmotivado. Só eu na igreja. É tantas coisas que ruins, notícias ruins que chegam. Obediência. Só obediência. A motivação que eu tenho para você é: seja obediente. Seja obediente, que eu andarei contigo por onde quer que andares. A promessa que Deus fez para Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Moisés foi um excelente líder, porque ele preparou o sucessor. Então o que nós precisamos muitas vezes é preparar um sucessor. Josué tinha 2 filhos, mas os filhos dele não ficou no lugar dele, porque Deus não quer herdeiros, Deus quer sucessores. E é isso que nós temos que ter no nosso coração, com a nossa família, prepararmos sucessores para Deus. Deus não tem filhos, Deus não tem netos, Deus tem filhos. Então, suponho que eu e você possamos chegar em casa hoje, encarar aquele espelho de frente, né? Vamos ter uma conversa. Vamos fazer uma autoanálise. Quem sou eu? O que eu me tornei? Eu quero mudar. Eu não quero ser mais essa pessoa. Chega de me culpar. Tudo que tem acontecido na minha vida, eu abro mão da culpa e assumo a responsabilidade. E a responsabilidade de fazer algo diferente. Amém? Vai ter coragem de encarar o espelho hoje? Vai se reconhecer? Então, eu e você podemos sair melhores diante do Senhor. Deus é Deus bom. Jesus disse: você quer vir após mim? Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Ainda temos que tomar a cruz. O que é a cruz? Muitas vezes não aqui devemos mudar, mas não queremos largar. Mas quando tomamos a posição de caminhar, Jesus carregando a nossa cruz, lá na frente, nós recebemos a mudança e nos tornamos verdadeiramente uma pessoa melhor.
Aí não tem mais esforço. Você verdadeiramente se tornou uma nova criatura. Não é? Tudo se faz novo. As coisas velhas ficaram para trás. Então, meu irmão, nós realmente estamos mudados ou somos do mesmo jeito como não éramos crentes? Todos aqui nasceram no lar evangélico? Eu não. Mas agora nós podemos fazer um autoanálise, porque tudo se faz novo, não é? As coisas velhas ficaram para trás. Eu sou uma nova ser, uma nova criatura. E aí? Essa metamorfose. Eu era uma lagarta. Como é que é a palavra? Lagarta. E agora sou uma borboleta. É uma transformação totalmente diferente. Não é? Se esconder em Deus, entrar no casulo e deixar Ele transformar. Assim, nós aprendemos a segurar aquilo dentro de nós, escondendo aquilo ali. Deus não quer que você esconda. Deus quer que você demonstre que é para Ele transformar. Ele não quer você domesticado. Ele quer você transformar a sua vida. Que diabo? Às vezes vai falar outra. Segurei minha língua. Uma hora estoura. Então, é igual a caixa d'água, né? Às vezes a água, você lá vai dar uma lá no fundo dela, não é? Já viu quando a água da rua acaba? Aí a água vem com força, cai lá, aí sabe a torneira, sai aquela água tudo suja, né? Aí você espera um pouquinho, espera algumas horinhas, que você abre lá, está limpinha, né? A caixa limpou? Deixa agitar a água de novo, não é? Deixa eu movimentar a água lá de novo, essa sujeira tudo está lá. Na verdade, a gente tem que limpar a caixa. Não adianta, uma hora, se a gente não mudar realmente, uma hora a água agita. E aí o velho eu vem para fora. Então eu tenho que assumir quem eu sou para negar. Eu sou dessa forma, eu não quero, eu nego isso em mim. E a partir de hoje eu sou uma nova criatura. Amém? Então vamos orar a Deus. Deus bom, Deus tremendo. Glórias a Deus do Senhor. Soberano e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, dá-nos a força necessária para fazermos mudanças. Que verdadeiramente, Senhor, possamos assumir, não para os outros, mas para nós mesmos, para diante do Senhor. E tem muita coisa que tem que ser mudada dentro de nós. E clamarmos ao Senhor por ajuda e transformação. Queremos ser pessoas melhores, pessoas que estejam aptas para ser usadas pelo Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos a mudar, Senhor. Assim como diz Paulo, pobre homem miserável que eu sou. Deus, eu preciso de mudança, eu preciso de transformação, mas eu preciso me assumir para que o Senhor possa agir na minha vida, que eu venha estar diante do Senhor, não escondido, com medo, mas mostrar aquilo que verdadeiramente eu sou, para que o Senhor possa fazer de mim uma pessoa melhor. Deus abençoa cada irmã que está neste lugar, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa fluir em vidas aqui. O Espírito Santo sereniza. Muitas vezes, nós estamos, pessoas estão angustiadas, oprimidas. Muitas vezes há pessoas que querem mudança e não conseguem. Mas o Senhor é o nosso ajudador. O Espírito Santo vem nos dar a força necessária para mudar. Começa, Espírito Santo, a tocar em vidas aqui também. Nós sabemos que o Senhor se faz presente. A Tua palavra diz que onde nos reunimos 2 ou 3 pessoas, o Senhor está no nosso meio. Então, Senhor, que você possa tocar em vidas aqui. Vai enchendo corações, vai trazendo perseverança,
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai trazendo a força necessária. Oh, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Fortalecendo. Vai trazendo fortalecimento em vidas aqui, Espírito Santo. Vai trazendo fortalecimento. Vai sondando o nosso íntimo, Espírito Santo. Vem colocando para fora, Espírito Santo, aquela dor, aquela mágoa, aquela frustração. Vai tirando para fora do nosso íntimo, Senhor, aquilo que nos impede de mudarmos, de transformarmos, Senhor, aquilo que está enraizado no nosso ser. Oh, Espírito Santo, vai tirando para fora, vai tirando, vai trazendo transformação, Espírito Santo. Vai nos visitando aqui, Espírito Santo. Começa a nos visitar. Começa a visitar aqui as vidas aqui, desde o ventre da sua mãe, que eu estou para dizer que o Senhor nos conhece. Vai visitando aqui, Senhor. Se houve uma palavra de rejeição, se houve alguma palavra lançada ali, Senhor, Deus, em nome do Senhor Jesus, vai sendo anulada agora, Senhor. Vai visitando vidas aqui do nascimento aos 5 anos, Senhor. Essas quando saiu para a vida, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, muitas vezes entra uma decepção, entra algo que nós nem sabemos porquê, mas está ali incrustado, Senhor. Nessa época, dessa temporada de vida, dessa infância, Senhor, o Senhor pode restaurar e pode curar. Visita ali pessoas, vai visitando, Senhor, dos 5 aos 15 anos, Pai. Essa faixa etária da nossa vida, Senhor, que entramos na adolescência, Senhor, e começamos a descobrir a vida, e às vezes somos feridos, machucados, e guardamos coisas que nos impedem de mudar. Oh, Espírito Santo, vai trazendo mudança, vai trazendo mudança, vai tirando para fora, tira para fora do interior, Espírito Santo. Visita vidas aqui, dos 15 à idade atual. Muitas coisas passando em nossas vidas. Quantas coisas muitas vezes sentimos vergonha e nos cobrimos. O Espírito Santo vai tirando todo o sentimento de culpa, todo o sentimento de vergonha, vai tirando agora, Senhor. Vai acalmando os corações, vai acalmando, vai trazendo um sentimento de paz, tranquilidade, de sentimento de pertencer à família celestial. Meu Deus, traz cura emocional nessa noite. Cura o interior, cura as emoções, restaura a vida aqui. E se tem alguma doença emocional que está refletindo no físico, Deus, que em nome do Senhor Jesus haja cura no seu físico nessa noite. Cura o físico agora, Pai. Cura as emoções para que o físico seja curado. Em nome do Senhor Jesus, tira toda a dor no corpo, toda a inflamação nos órgãos, toda infecção, Deus, em nome do Senhor Jesus, sai agora, espírito de enfermidade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, coisa boa, amém? Seja abençoado, meu irmão, minha irmã, você que acompanhou até aqui, Deus é contigo.